minha esperança está no Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Prazer muito grande poder retornar à tua casa neste dia para juntos glorificarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Como prometi, na semana passada, estaremos dando continuidade ao nosso estudo sobre o casal sunamita. Eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler os versos de número 8 até o verso de número 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos depois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante da porta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás o filho? E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia até com seu pai e estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Somente até aqui, que o Senhor, pois, digne de nos abençoar por meio da sua santa e bendita palavra lida. Como falamos a semana passada sobre os ingredientes para um casamento
feliz. Nós, naquela ocasião, falamos que a palavra do Senhor, em várias ocasiões, trata sobre o amor. E C.S. Lewis escreveu uma das suas obras tratando sobre os 4 tipos de amor. C.S. Lewis diz então que a Bíblia, a palavra do Senhor, fala sobre 4 tipos de amor. Quais são esses tipos de amor que comumente nós encontramos na palavra de Deus? Só a título de revisão, porque já vimos isso a semana passada. C.S. Lewis então fala sobre o amor eros, referindo-se então ao amor sexual ou o amor romântico entre 2 indivíduos. Lewis fala sobre o amor storge, que significa o afeto natural entre as relações de pais, mães, filhos ou irmãs. Também fala C.S. Lewis sobre o amor filéu, que é aquela emoção que um cristão deve ter por outro cristão. A isso nós chamamos de amor fraternal, o amor filéus, né? Daí então que surge a expressão amor fraternal. E é muito comum tratarmos também sobre o amor ágape, o amor abnegado, o amor sacrificial, o amor incondicional. Atribuímos então a esse tipo de amor o amor de Deus. Dando então sequência àquilo que vimos a semana passada, nós tratamos sobre alguns ingredientes para tornar o seu relacionamento feliz numa perspectiva desse texto que acabamos então de ler, que trata sobre Eliseu e a sunamita. Geralmente ouvimos sobre uma ênfase. Quem discorre sobre esse texto geralmente dá ênfase na ressurreição do filho do casal sunamita. Contudo, nós queremos então dar uma abordagem diferente. Queremos dar uma olhada para esse texto numa perspectiva diferenciada. Queremos olhar e tirar, pensar, subtrair, içar desse texto o que ele nos ensina sobre relacionamento conjugal, sobre esses ingredientes que pode fazer com que o seu relacionamento seja mais amistoso, mais feliz. Pois bem, nós verificamos nos versos de 8 ao verso de número 25 que a sunamita, ou o homem sunamita, ele não era um líder, ou melhor, ele era um líder e não um chefe. Ele não era um chefe, e sim um líder. Baseado então nos versos 8 ao verso de número 25. Bem, um líder está ciente de que o seu sucesso pode ser medido pelo sucesso de sua equipe. Um chefe quer controlar todas as ações dos membros então da sua equipe. Um líder sabe que sua equipe está em harmonia quando lidera pelo exemplo. Quando um chefe, quanto ao chefe, ele lidera pela coerção. Note bem, uma mulher quer um líder, não um chefe. Um líder que sabe quem ele é, para onde ele está indo e como ele vai chegar. Ela quer que o homem que confia em si e nela, acredita nela e conhece o seu valor. O homem que acredita em seu relacionamento, ela quer que ele se conduza e aos filhos com compaixão. Ela quer que ele seja firme e gentil. Ela quer que ele consulte
a Deus e ela, antes de tomar qualquer decisão importante. Flexibilidade para deixar sua esposa fazer as coisas. Ela é inteligente e sensível e sabe o que fazer na hora da crise. Nós também podemos destacar um outro ingrediente para tornar o relacionamento feliz. Portanto, podemos afirmar, ainda observando os versos 22 e o verso de número 25, que havia respeito mútuo neste lar. Respeito pode ser definido como sentir ou mostrar honra por, ou admirar, ter consideração, mostrar consideração e preocupação por outro indivíduo. Observe como a mulher se dirigiu ao seu esposo. Eu vou me utilizar de uma versão diferente da versão atualizada de Almeida, porque a versão King James fica muito mais claro. Então, esse respeito devotado pela mulher sunamita que faz do seu relacionamento um relacionamento diferenciado. A versão de King James diz assim, por favor, não é 2 Reis, capítulo 4, verso 22. Por favor, envie-me um dos rapazes e um dos burros, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Note bem que mesmo diante da urgência de buscar socorro para o seu filho que havia falecido, observe que mesmo sendo rica, bem-sucedida, ela o respeitava o suficiente para consultá-lo e se dirigia a ele educadamente. Hoje, existem muitas mulheres de carreira na igreja com muito mais preocupação com a sua carreira, com o seu bem-estar, do que com o seu próprio marido. Veja que o diabo, ele é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. Apesar das tribulações que aquela mulher estava enfrentando, ela estava calma. Se fosse você, como você reagiria diante do passamento do seu filho? Se dirige o seu esposo, então, de forma respeitosa e de forma educada. Mas um outro ingrediente que nós podemos encontrar desta feita nos versos de 11 ao verso de número 16, veja só, que o problema daquela mulher não estava escrito, então, no seu rosto. Então, o problema deles não está escrito em seus rostos. O casal deve aprender a levar os seus problemas para dentro da sua própria casa. Não pense que dizendo aos de fora que eles sentiam dificuldades em virtude do passamento do seu filho, eles receberiam então aqui o consolo ou a brandura do seu sofrimento. Não pense que dizendo aos de fora que aqueles sentiriam pena deles. Esse casal teve um problema, mas não divulgou. O servo percebeu e disse a Eliseu, mesmo quando seu filho morre no seu colo, ela não fica perturbada, mas age com fé, não de maneira exaltada. Muitos casais são destruídos mais cedo quando enfrentam
então muitos problemas. Verso de número 13 do texto em discussão também nos ensina que este casal era um casal piedoso. E este era o outro ingrediente que fazia daquele casal um casal feliz. Observe no verso de número 13, que diz: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Diz o verso de número 13: que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. O contentamento faz a diferença entre uma boa mãe e uma ótima mãe. Um que cobiça não vai revelar nada, é o que fica aqui explícito então nesse texto. Note que ao perceber o favor que o casal sunamita demonstra para o profeta e o seu servo, eles querem de alguma forma retribuir. O profeta reconhece a abnegação, bem como a vida piedosa com que vivia aqueles. E eles querem, de alguma forma, retribuir esse favor. Pensando no que disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 6, o verso de número 6 ao verso de número 10, o texto sagrado, então, nos diz assim. Observe o que disse Paulo ao escrever ao jovem Timóteo, orientando então o seu pupilo. Paulo então se expressou da seguinte forma no capítulo de número 6, no verso 6 ao verso de número 10. Disse ele assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro, ou ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Percebe que este princípio estava contido na vida deste casal sunamita. Não havia um desejo exacerbado por adquirir bens. Eles não queriam de forma nenhuma acrescentar ao patrimônio da família mais alguma coisa. O profeta se dirige e diz assim: eu posso recorrer ao rei, eu posso recorrer ao comandante do exército em teu favor. O que vocês então desejam? Uma diminuição, talvez, de tributo? Eu posso recorrer ao rei. Vocês precisam de mais segurança na região onde vocês mantêm os negócios de vocês? O comandante do exército, o qual eu possuo acesso, pode conceder a vocês tudo isso. No entanto, a resposta dela demonstra que ela estava satisfeita só pelo fato de estar morando no meio do seu povo. A resposta dela foi exatamente esta, o que denota uma pessoa que ela, juntamente com seu esposo, era uma pessoa piedosa, que não estava preocupada
com o lucro exacerbado, mas ela se contentava com aquilo que possuía. Eu moro no meio do meu povo. O que eu preciso? Eu preciso de mais alguma coisa? Eu estou satisfeita com aquilo que Deus tem me concedido. A mulher estava satisfeita com as fraquezas também. Esse é um ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Relacionamento entre casais, nós não podemos aqui deixar de tratar sobre este ponto que se encontra no verso de número 14. Observe comigo o que diz o verso 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. O que podemos tirar então deste ponto? Veja só que um relacionamento feliz, ou o ingrediente para um relacionamento feliz, tá, nos faz pensar sobre a satisfação desta mulher com as fraquezas sexuais do seu esposo, do seu marido. O verso diz exatamente isso. Uma vez que ela disse que estava satisfeita, por estar morando no meio do seu povo, tá? Observe que Geazi já havia notado que ela não tinha filhos. E ele acrescenta isto, que o marido era já de uma determinada idade. Nós podemos então entender que Geazi estava dizendo: olha, não tem mais o que fazer. Eles não têm mais como ter nenhum filho. Haja visto que a idade do esposo é uma idade extremamente avançada. Geazi, o servo do profeta, notou que o homem era muito velho. Isso significa, de forma subjacente aqui, é que ele não era sexualmente forte. Alguns até sugerem que ele estivesse morto sexualmente. Alguns teólogos chegam a afirmar exatamente isso. Uma mulher tão rica, com um marido tão morto, não é páreo nos nossos dias, mas ela cumpriu, de maneira satisfatória o seu papel. O profeta vai então, a mulher diz: você dará à luz. Daqui a um ano eu voltarei aqui e você já estará embalando então o seu filho. Como isso de fato aconteceu? A mulher exercita a sua fé. Naquela noite, naturalmente, eles coabitaram. Deus abençoou a relação daquele casal, fazendo com que eles pudessem gerar o seu próprio filho. Isso se deu em virtude da sua fé. Em Hebreus capítulo de número 11, no verso de número 35, nós podemos então encontrar o nome desta mulher na galeria, na galeria da fé. E o autor diz lá, no verso de número 35, falando sobre algumas mulheres, e dentre elas, esta mulher sunamita, que mulheres que receberam seus mortos de volta à vida por conta da sua fé. Amados irmãos, eu quero concluir a nossa fala sobre estes ingredientes para um relacionamento feliz e dizer que dos versos 8 a 25, este casal sunamita era um casal que se comunicava de forma extraordinária. Eles eram bons na comunicação. Pasme, nós estamos vivendo numa era onde há um avanço exacerbado da tecnologia. Se fala sobre fibra óptica, se fala de grandes satélites, se fala de desenvolvimento da tecnologia de celulares
mais avançada, inclusive tecnologia 5G, que já está sendo usada em inúmeros países e a qualquer momento pode chegar então no nosso país. Mas nós ficamos pasmos, porque embora tenhamos uma tecnologia tão avançada, né, o que se vê hoje é que a comunicação entre o casal já não é tão existente. Às vezes, o casal está sentado à mesa para fazer uma refeição. Um numa extremidade da mesa, o outro na outra extremidade da mesa. Mas muitas vezes não são capazes de trocar uma única palavra. Às vezes estão sentados à mesa, mas o celular está posto ali, conversando ou respondendo mensagens que chegam, mas não são capazes de dialogar para saber como foi o dia, como está aquele projeto que estão desenvolvendo, quer seja no campo empresarial, quer seja no campo comercial, ou discutir problemas de dentro da própria família. Lamentavelmente, nós não temos visto isto, mas ao olhar para esse casal sunamita, percebe-se que em todo o tempo há o diálogo, há a conversação. Desde o início, quando ela se dirige ao esposo e disse: eu vejo que esses que passam entre nós são homens de Deus. Ela não toma a iniciativa de construir um quarto sem antes se dirigir ao esposo e dizer: já que eles são servos do Senhor, que tal se nós fizéssemos aqui na nossa casa um quarto para hospedá-lo adequadamente quando por aqui passarem? Veja que ela se dirige ao esposo, ela conversa com o marido e chega a um denominador comum. Eles então pensam em construir, e não apenas isso, mas diz: nós não vamos apenas construir o quarto, nós vamos aparelhar esse quarto. Coloquemos aqui então uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, porque quando vierem, eles terão de forma confortável como descansar dessa empreitada. Não apenas isso, mas nós também percebemos que depois que a criança cresce e que sofre daquele mal súbito, uma dor de cabeça que ceifou a sua vida, ela não toma de forma deliberada a decisão de montar em um animal, sair em disparada em busca de uma solução. Ela recorre ao esposo, ela dialoga com o esposo: eu preciso com urgência de um animal, porque preciso ir ao profeta buscar então uma pronta solução para o nosso filho. O seu relacionamento, meu querido irmão, o seu relacionamento pode ser um relacionamento feliz. Basta olhar para esses conselhos que o autor sagrado acaba de nos ensinar. Observamos então que esta mulher, ou este casal sunamita, ele não era um chefe, ele não era um déspota, mas ele era um líder. Ele sabia para onde estava conduzindo a sua casa, onde estava conduzindo a sua família. Aquela mulher, a despeito desta mulher ser uma mulher rica, veja que ela não age de forma independente ou autossuficiente. Ela se mostra em todo tempo
uma mulher submissa, sempre compartilhando as suas necessidades com o seu esposo. Nós aprendemos também que para termos um relacionamento feliz, se faz necessário desenvolvermos uma comunicação eficiente, uma comunicação eficaz. Em todo tempo, ela dialoga com seu esposo. Desde o primeiro momento, percebe-se ela se dirigindo ao marido e compartilhando das necessidades. A casa é grande, a casa é espaçosa, mas nós não temos ainda um aposento para atender a necessidade daquele homem de Deus que passa entre nós. Ela se dirige ao esposo, ela dialoga com o marido, ela, quando necessita, recorrer ao auxílio, ao amparo, quando ela quer o socorro para o seu filho, ela está vivendo um momento de crise. Ela poderia, neste momento, tomar as diretrizes, porque não havia tempo para perder. No entanto, mais uma vez, ela vai ao esposo e conversa com ele, dizendo da sua necessidade de ter um animal e um servo que a acompanhasse até o profeta, que pudesse trazer uma solução, uma pontuação para ressuscitar então o seu filho. Mas veja que há uma valorização do diálogo, da conversa. Deixe de lado o seu celular por um tempo, as suas redes sociais, e se devote, converse, dialogue, procure saber como foi o dia um do outro, agindo dessa forma, acolhendo, agasalhando esses conselhos da palavra do Senhor. Você certamente terá um relacionamento feliz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima.